Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Que o nosso amigo divino Jesus possa abençoar-nos a proposta do aprendizado, abençoarmos a misericórdia divina que nos permite a reencarnação como proposta de resgate, de prova e de aprendizado sublime. Hoje nós receberíamos o nosso irmão Ricardo Santos e ele não pôde vir, vai ser substituído pelo nosso querido irmão Wallace Monteiro. E o Wallace vai nos falar sobre evolução e ecologia. Tema muito convidativo à nossa reflexão, né? Então que possamos iniciar o trabalho com a leitura inicial, feita pela nossa irmã Amanda. Boa noite a todos. A leitura de hoje é extraída do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas de separatividade, lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizaram no eu, dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvairos passionais, rogam alimento para as emoções, mantendo-se distante do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estralhaçando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção, passam dias urzindo o próximo, quais se fossem inquisitores permanentes do mundo. Os que aqui vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Que Jesus nos abençoe. Nosso irmão Arney nos fará a prece inicial. Boa noite a todos. Então, meus irmãos, que nestes instantes nós possamos assim nos permitirmos fecharmos os olhos para facilitar a abstração do meio e buscarmos em nosso pensamento, mais asserenado pelas potências divinas, a proposta do Cristo. Mestre amado, aqui nos encontramos em teu lar, a assim lembrar dos teus ensinos. Bem sabemos, divino amigo, que por vezes já andamos e assim conhecemos teu evangelho, mas ainda
não conseguimos em plenitude praticá-lo, devido às nossas inferioridades que por vezes ainda nos permitimos. Nos ajuda, Mestre amado, para que possamos entender a necessidade real de assim buscarmos a caridade, de identificarmos no amor a solução para todas as nossas dificuldades e assim, cada vez mais, ao longo de cada dia, buscar seguir os teus passos de luz. Que o teu amor, Mestre amado, possa nos envolver a cada atitude, para que assim possamos ser refletores da luz divina, pois sabemos que no universo existe toda uma harmonia e é necessário que possamos buscar a nossa evolução. Nos ajuda, Mestre amado, para que possamos conseguir amar, conseguir perdoar, conseguir ajudar. Que a tua luz possa assim guiar cada vez mais os nossos pensamentos. E Cristo amado, fazei com que, através do nosso esforço, não possamos mais nos permitir seguir caminhos escusos, que ainda falam das dificuldades e das paixões que ainda agasalhamos. Ajuda-nos, Mestre amado, pois já queremos, assim, praticar o amor. Já estamos cansados de sofrer e necessitamos cada vez mais da paz e da harmonia em nosso dia a dia. Que possamos, divino amigo, cultivar o nosso jardim íntimo e, identificando em ti o jardineiro celeste, a assim nos facultar o ensejo da modificação, através das inúmeras oportunidades. Nos abençoa, Senhor, e que possamos sempre ter em mente que Tu nunca nos abandona e nunca estamos sós. Fica conosco, nos protege e nos abençoa hoje e sempre. E assim seja. Boa noite, gente. Devidamente paramentado aqui com a tecnologia. Vamos hoje conversar um pouco, uma conversa mais voltada para o mundo externo, mas que não deixaremos jamais de fazermos a meditação em nossa intimidade, a fim de sabermos como nós estamos nos comportando ante a vida, os valores, ante a evolução, ante a ecologia, principalmente porque nós somos seres que vivemos no mesmo meio. Então precisamos entender um pouco qual é esse meio e qual é o meu papel nele. Vamos tratar sobre evolução e ecologia. A evolução é um ramo da biologia que estuda as características genéticas dos seres e por onde eles vivem, quais são os seus habitats e como eles se desenvolvem nos meios onde eles vivem. Já a ecologia é um ramo da ciência que estuda não só as características como a evolução, mas também as distinções entre uns e outros, como também a abundância dos seres no meio onde eles vivem. Então, nós vamos entender, em primeiro plano, o que é a ecologia em nossas vidas e a evolução. E, em segundo plano, nós vamos entender qual é o nosso papel. Para que nós possamos, de posse dessa compreensão, também um tanto quanto rudimentar, porque ela é subjetiva, cada um vai fazer a sua pesquisa íntima, pois a proposta do Espiritismo é despertar consciência, uma dessas propostas é despertar consciências a fim de que nós possamos evoluir mutuamente. Falando sobre evolução, nós não poderíamos deixar aqui de mencionar um grande contribuinte desse processo que se chama Charles Darwin.
Darwin, que foi um historiador britânico, zoólogo, naturalista, ele começou a pesquisar os seres e tem interesse de pesquisar os seres desde os pequeninos aos grandes, por conta da curiosidade. Igual a nós, a gente costuma pesquisar o nosso semelhante por conta da nossa curiosidade, mas não no sentido da evolução da espécie, e sim, muitas vezes, da crítica e do comentário do infortúnio. Mas ele, na sua curiosidade, buscava entender de onde surgiu tudo, como começou o processo. Arranjou um parceiro, que, sendo meu xará, não fui eu, logicamente, mas era Adolf Russel Wallace, que correspondia-se com ele, a fim de entender em suas viagens como aqueles seres poderiam ter, de onde poderiam ter saído e como poderia hoje dar posse ao que chamamos de raça humana. Falando na evolução, Darwin chegou a um ponto crucial que nós aqui resumimos, que é a seleção natural. Essa seleção natural, meus amigos e irmãos encarnados e desencarnados, a quem saudamos, ela fez com que hoje nós pudéssemos falar sobre evolução. Por quê? Porque a seleção natural começou a pesquisar nos fósseis, no registro fóssil, como os seres estavam mudando ou passando por mutações constantemente e em suas épocas distintas, nos seus processos cíclicos, como o nosso planeta está passando hoje. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações, como nós estávamos debatendo lá na sala, para um mundo de regeneração. Todos nós estamos carecas de saber, em especial esse orador que aqui vos fala. Nós estamos buscando a regeneração. Mas naquele período ainda de mundo que estava em transição de provas de primitivo para provas de expiação, Darwin não sabia disso. Darwin simplesmente estudava a evolução no contexto físico, não psicológico e muito menos espiritual. Mas, de posse desse conhecimento, nós hoje podemos falar não só sobre evolução, mas como também sobre ecologia. Ele viu que o Australopithecus, que foi o primeiro ser, ele dera lugar mais cedo ou mais tarde a um ser menos bruto, menos rústico. O Australopithecus era um ser quase que ainda que andava quadrúpedemente, mas, dando lugar ao Homo habilis, que começou a se afastar mais do solo, ele percebeu nas suas pesquisas que ele começava a utilizar uma certa fração de inteligência muito mais avantajada do que a do seu antecessor, ou do seu predecessor. Passando as pesquisas pelo crivo dos séculos, através do carbono 14 em suas análises, Charles Darwin também, sobre o auxílio das pesquisas de Adolf Russel Wallace, chegaram a um conhecimento, com a antropologia lhes assessorando e a arqueologia, de que um novo homem, uma nova raça, trazia um novo aspecto fisionômico e também de inteligência, que seria o que chamamos na história de Homo erectus, ou Pithecanthropus erectus, que foi o homem que mais se afastou do solo naquele período, da pedra polida. Amigos e irmãos, nesse instante da evolução, nos diz André Luiz que o homem começou seu primeiro processo de despertar para a razão, como tratamos aqui certa feita. E isso remonta a mais de 100 mil anos. Razão, indispensável para as nossas ações no dia a dia. Quando esse homem, de posse da razão, ele observou-se no espelho d'água e viu que existia, lembramos Lavoisier, penso logo existo, viu-se nesse aspecto, segundo Emmanuel e o próprio André Luiz, que o homem, agora entendendo-se como tal, desejava alçar novos planos. Mas eis a pesquisa de Darwin na nossa contribuição, na sua contribuição. Este homem, ele começou a entender a necessidade de viver coletivamente. Viviam mais unidos uns com os outros. Primeiro aspecto de civilização para a humanidade. Contribuição de Charles Darwin no estudo das espécies. E onde nós queremos chegar com isso? Porque se paramos no Pithecanthropus erectus na pesquisa de Charles Darwin, mais tarde
surgiria uma nova raça chamada de Homo sapiens, que Emmanuel nos diz que foram os homens de Cro-Magnon. E ainda diz mais, foram aqueles exilados de Capela, para aqueles que gostam de estudar sobre o Espiritismo e a história da evolução da humanidade à luz do Espiritismo, esses exilados que animaram esses corpos. Porque naquele exato momento da evolução, descoberto por Darwin, o homem já estava um pouco menos bruto e cedendo à civilização. Então esses que vieram de lá para cá, vieram, na luz da doutrina espírita, dar um passo muito importante na humanidade. Não na pesquisa de Darwin, esse conteúdo, mas sim, para quem gosta de estudar, no livro A Caminho da Luz. Nós encontramos tal referência de pesquisa. Como também Adão, a outra face de Adão, também da pesquisa na literatura espírita. Esse estudo nos levou a crer, amigos e irmãos, que com o passar dos séculos, e nos diz o próprio Divaldo Franco, esse Homo sapiens unido a esse ser que sofreu o degredo estelar, chamado de homens de Capela, cederiam lugar a uma nova raça, que somos nós, na união das duas, que são o Homo sapiens sapiens. Mas, entre essas duas raças, existe um elo perdido, que também Darwin parou por ali. Como houve uma evolução no conhecimento e no saber em tão curto espaço de tempo, em apenas 3.000 a 6.000 anos, ou seja, 3.000 anos. O homem deixou de mexer com a pedra e passou a mexer com metal. É aí que entra a pesquisa espírita acerca dos exilados de Capela, que vieram dar o salto na humanidade, na evolução do saber. É a evolução do saber, a evolução do pensamento, que não foi descoberta de Charles Darwin, mas sobremaneira refuta o pensamento espírita. Estamos falando sobre evolução. Nesse contexto, nós observamos que o que Divaldo Franco nos falou acerca da evolução hoje de provas e expiações para a regeneração, o homem deixará de ser o Homo sapiens e se tornará o Homo virtualis. Mas por que o Homo virtualis? E por que Divaldo falou isso? Porque diz ele que foi Joana de Ângeles que cochichou no seu ouvido e disse que se ele pudesse aproveitar um tempinho mais da sua existência com sabedoria, ele poderia beliscar o Homo virtualis, segundo ele. Porque nós cederemos às virtuosidades do pensamento humano. Ah, mas será que isso tem refutação espírita? Sim, como não? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos e amigos, nós encontramos no capítulo 11, onde se fala sobre a lei de amor. No princípio, o homem só instintos possuía, mais avançado e corrompido, sensações, mais depurado, sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. E o amor é a excelsitude das virtudes. Então nós vemos que a evolução da matéria na sua organização patológica cederá lugar mais cedo ou mais tarde, na nossa interpretação, à evolução do saber e, consequentemente, ao despertar para valores no contexto do amor. Darwin nos premiou com esse entendimento, mostrando-nos que naquele tempo, onde nós éramos regidos apenas pelo determinismo divino, na contemplação da natureza, nós cederíamos lugar mais cedo ou mais tarde à livre escolha, ao livre-arbítrio. Ele nos mostrou que o senso de coletividade que o homem buscara naquele tempo proporcionaria hoje a necessidade de vivermos num ambiente sustentável. E é aí que entra a ecologia. Porque a ecologia, por ser o ramo da ciência que estuda as diversidades, a abundância dos seres e o meio onde vivem, jamais deveria andar a par da evolução. Aquele que fala sobre ecologia, que vive o meio ecológico, tem que entender que ele é um ser que evolui. E hoje, graças ao Espiritismo, nós podemos falar sobre evolução e ecologia, sobre transcendentalidade da alma
pluralidade das existências e ecologia. Estamos vivendo hoje numa época muito importante, onde a ecologia está sofrendo, mas porque nós não estamos preocupados com ela. Estamos mais preocupados com o hoje, materialmente falando. Mas nos diz um grande zoólogo que não podemos nos preocupar em cuidar da terra para os nossos filhos, e sim cuidar dos nossos filhos e netos para que eles cuidem da terra. E aí questionamos: ser espírita é unicamente buscar sua transformação moral ou também buscar se adaptar às transformações externas? As duas coisas são imprescindíveis na nossa necessidade hoje de vivermos num ambiente sustentável. Porque no contexto da ecologia, meus amigos e irmãos, nós encontramos a escassez de recursos hídricos hoje por conta da incúria do homem. Encontramos o acúmulo de lixo nas grandes cidades, também por conta da incúria do homem. Encontramos os deslocamentos sazonais proporcionando uma pequena qualidade de vida àqueles que vivem nos grandes centros. As queimadas e tantos outros prejuízos à biodiversidade. Então devemos nos questionar qual o nosso papel diante de todo esse processo pelo qual nós estamos vivendo. Porque estar na casa espírita buscando melhorar é buscar entender que nós temos um papel fundamental também na evolução do nosso planeta. Porque sim, se ele passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós só vamos nos credenciar a ele se nós estivermos aptos a vivermos nele. Necessário é que nós aproveitemos este momento de meditação, não hoje, mas o de ser um ser desperto para o hoje. Estamos caminhando, estamos evoluindo, estamos nos desenvolvendo, aprendendo, lutando, passando pelas dores e pelos momentos menos dolorosos. Mas o que estamos subtraindo de tais momentos? Será necessário nós vivermos as dores que a vida nos trará para que nós possamos evoluir? Ou será necessário que nós hoje mudemos a fim de passarmos pelas dores sem nem percebermos? Porque vejamos, nos disse Ernest Haeckel, quando ele cunhou a palavra ecologia: todos os seres necessitam viver mutuamente uns com os outros. E eis o contexto de interdependência dos seres. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos estar juntos para que possamos viver em um ambiente sustentável. Porque ambiente sustentável é um ambiente em equilíbrio. Quando o ambiente não está em equilíbrio, lembremos a nossa casa, quando não está bem arrumada. O que acontece? Agora, existe um ditado: vir a terra e deixar ela do mesmo jeito que a gente encontrou é tarefa tão difícil quanto sair de um hotel e deixar ele todo arrumadinho o seu quarto. Porque a gente sempre acha que a camareira vai depois lá ajustar. Mas quando nós nos preocupamos em voltar, a gente cuida de arrumar. A gente cuida de preparar, de limpar, porque nós vamos retornar. E que terra vamos encontrar amanhã? Que planeta eu quero encontrar amanhã? Será que culturalmente eu preciso passar por dor para ter que evoluir? Invariavelmente e absolutamente. Não. Nenhum de nós precisa passar pelo cadinho da dor para evoluir. A dor não é inevitável. Nós precisamos sim aproveitar as chances, por mais dolorosas que sejam, para tirarmos um conteúdo educativo de cada uma delas. E quando o ambiente não está sustentável, o que é que acontece? Tsunami, maremoto. Quando o nosso lar não está harmônico, o que é que acontece? Disputas verbais e toda sorte de infortúnio. É nesse aspecto de entendimento que estamos vendo
com o contributo de seres e de um homem emérito como aquele, Darwin, nós podemos hoje compreender que nós não partimos do nada. Que nós não fomos criados ao léu. Que nos cinco aspectos doutrinariamente espíritas, nós entendemos que Deus é o ser superior e compreendemos da sua existência. Compreendemos sobre a pluralidade das existências, dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos, a existência e preexistência da alma. E por que não nós não nos atermos a cuidarmos da nossa casa, que provisoriamente é a terra? Temos muito que trabalhar, porque se nós não cuidarmos hoje de pequenas coisas, nós não teremos condições de cuidarmos das grandes que nos aguardam. Viver nesse mundo não é difícil, por mais que muitos digam. Complicar a nossa vida é qualidade do ser humano. Nós recebemos tudo. Vejamos, todos nós temos uma condição de se sustentar. Por mais que alguém aqui talvez esteja dizendo, eu não tenho nada, nem ninguém que me ajude, não tenho nada. Mas se está aqui, está sensivelmente saudável, de algum lugar está tirando a sua saúde. Todos nós recebemos na necessidade do nosso espírito. Muitos reclamam porque nasceram no Brasil. Não sei porquê. Muitos dizem, eu não gostaria de ter nascido aqui, eu vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Europa, vou morar não sei onde. Eu não gostaria de ter nascido e morado aqui em Alagoas. Vou morar em Sergipe, está mais desenvolvido. Em Pernambuco, eu não gostaria de morar em Maceió. Vou morar no sertão. Aí outros, Deus me livre, lá é muito quente. A gente sempre está insatisfeito. Mas, pasmemos, nós pedimos para nascer nos lugares onde nós estamos. Nós escolhemos tudo. Pelo menos nós que aqui estamos. Porque temos condições cognitivas de entender o porquê eu escolhi estar aqui. O porquê eu escolhi ter um cabelinho assim, um cabelinho assado. O porquê eu escolhi ter uma certa calvície. O porquê eu escolhi e o porquê eu escolhi. O espírita convicto e em suas emoções seguro de si, sabe de tudo isso. Está desperto. Ele sabe do seu compromisso com a sua existência. Porque ele pretende cuidar muito bem da sua existência e cuidar do meio onde ele vive, para que ele possa voltar, mais cedo ou mais tarde, para a Pátria Celeste, regozijando-se de ter superado todos os desafios pelos quais ele se comprometeu, que chamamos de processo kármico ou processo reencarnatório. Mas como nós estamos de preservação? Cuidamos de preservar a nossa intimidade, para que ninguém aqui adentre sem ser convidado. Cuidamos de preservar a nossa saúde física e mental. Mas precisamos cuidar de preservar ao nosso redor. Observemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item Orgulho e Humildade, nós encontramos uma passagem maravilhosa do Espírito Adolfo, bispo de Argel. Quando ele diz: quando o orgulho chega aos seus extremos, tem um indício de queda próxima. E Deus jamais deixa de castigar os soberbos. Tomemos castigo, o vocábulo castigo, como antítese figurada, ou de forma metafórica, porque não é Deus que vai nos castigar. Mas sim as convergências das nossas ações, muitas vezes levadas ao extremo do orgulho, que fazem com que a vida procure um meio, um método de reajustar a nossa intimidade com essa nova frequência de evolução, ou nos colocar no devido lugar de reajuste. Então esse castigo somos nós que buscamos, resumindo. E quando o orgulho está nesses extremos, meus irmãos e amigos, nós vemos que o ambiente que não está sustentável, a vida terá que torná-lo sustentável. As civilizações antigas, por exemplo. Lembremos o Império Bizantino, Constantinopla, Império Romano, impérios que ruíram.
Lembremos a cidade de Pompeia, que está passando até um filme aí, muito interessante de ser assistido. Pompeia era Las Vegas do primeiro século. Não é que a Las Vegas de hoje vai cair. Mas naquele período, foi necessário que houvessem essas revoluções ou convulsões geológicas, a fim de poder trazer um equilíbrio naqueles ambientes. Nós vamos precisar passar por tudo isso, porque há 4 anos atrás nós estávamos morrendo de medo aí do mundo se acabar. E ninguém mais fala nisso. Mas o mundo não vai se acabar, segundo a doutrina espírita, a não ser um mundo de provas e expiações. Porque nós vamos viver num mundo de regeneração. Mas há uma necessidade de equilíbrio. Somos seres que vivemos estações cíclicas. Cada ciclo que nós passamos é um ciclo diferente. Passamos pelo ciclo da infância, da juventude e adolescência, da prematuridade. Esquecemos da imaturidade. E passamos, mais cedo ou mais tarde, ou passaremos pelo ciclo também da maioridade e da decrepitude. Assim são, ou assim o é a natureza. Desde os primórdios, quando vimos as pesquisas de Charles Darwin no resumo deste trabalho, todos nós passamos por ciclos. E nós vamos estacionar em algum? Eu não quero. Nós precisamos aproveitar a oportunidade de melhorarmos, a fim de podermos debater com o nosso mundo acadêmico, com a nossa intimidade, sobre como eu posso ser melhor e cuidar da minha casa, do meu templo e do ambiente onde eu vivo. Jesus, no diálogo com Sara, esposa de Benjamin, isso está narrado na história do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Ele encontra Sara, essa senhora, muito cuidadosa com o lar. E ela está lá limpando um jarro, uma ânfora, com muito cuidado. E ele questiona, mulher, por que limpa com tanto cuidado esta ânfora? E ele diz, na verdade ela diz, mestre e senhor, limpo porque se não limpá-lo com o maior do esmero e deixar apenas uma sujidade sequer, quando for depositar aqui o alimento, ele rapidamente se encherá de franco azedume. Aí o mestre que não deixava nada passar deixou uma lição. Assim é a mensagem divina no coração do homem. O que é que a gente conclui? Nós precisamos nos limpar interiormente, cuidar da nossa casa íntima, a fim de que a mensagem divina venha e faça morada. Porque o reino de Deus, sendo um estado de consciência, ele só imperará soberanamente sobre nós ou em nós, quando ele vencer ou nós vencermos o orgulho, as vaidades, o egoísmo, e é aí que ele reinará em nós. O reino de Deus está dentro de nós, ou ele estará somente quando nós cedermos lugar a ele. É só assim. Não tem para onde correr. Nós precisamos mudar interiormente. Mas nada vai adiantar se nós buscarmos essa mudança íntima sem mudarmos também externamente nossos hábitos. Não haverá mudança nenhuma no meio social de hoje em diante, quando passarmos de provas e expiações para a regeneração, através de imposições de leis, de emendas constitucionais, PECs, se o homem não mudar, por sua livre escolha, seus hábitos, sua maneira de ser, seu consumismo, que também prejudica a ecologia do mundo. É necessário que nós tenhamos como certeza de que nós somos seres imprescindíveis na modificação deste planeta. Como nós somos seres imprescindíveis na harmonia do nosso lar. E desse lar, que é o nosso lar. Um ambiente de trabalho, de melhora para cada um. Como nós poderíamos querer melhorar através de um passe, se nós não meditarmos sobre como eu posso mudar e, sobretudo, como eu posso receber essa orientação energética do passe?
de forma alguma nós vamos melhorar. De forma alguma nós vamos conseguir superar os desafios se nós não buscarmos mergulhar na intimidade. Temos um vasto ambiente de pesquisa para tratarmos. Uma noite de sexta-feira onde nós buscamos a casa espírita é um ambiente favorável para nós entendermos que nós já estamos buscando novas opções em nossas vidas. Não jogar lixo na rua já é uma nova mudança para nós. Não cultivar a maledicência, já contribuímos sobremaneira também para que a energia onde nós estamos seja a mais límpida possível. Mudar hábitos faz-se necessário. Passamos muito tempo na contemplação das coisas da matéria. Nos dedicamos vidas e mais vidas a essas contemplações. E, diga-se de passagem, nós vivemos iludidos. Porque tudo isso aqui é transitório. Vivemos, mais cedo ou mais tarde, o infortúnio da desilusão. E, como diz Joana de Ângeles, meus irmãos, todo sonho mirabolante, cedo ou tarde, nos trará um despertar perturbador. Nos observemos se nós estamos vivendo fixadamente em uma determinada coisa. Nos observemos se nós estamos, antes de dormir, esquecendo de agradecer o dia ou de observar suas ações inócuas e procurar corrigir. Nos observemos se nós estamos vindo à casa espírita e buscando aquele cochilinho por si só. Agora todo mundo acordou. Nos observemos. O que é que estamos fazendo das nossas vidas? É sempre bom lembrar, eu ainda vou botar na porta da minha geladeira, quando Chico Xavier disse que a maior dor para aquele que desencarna é chegar do outro lado e ver que nada fez aqui. Ah, mas deve ser muito doloroso mesmo. Porque se a gente sabe, nós espíritos, que a gente assinou um tratado lá, que nós iríamos viver aqui tantas e tantas emoções, com o rei ou sem o rei Roberto Carlos, tantas e tantas coisas, e chegamos lá e observamos que nós não cumprimos nem 5%, aí dá vontade de morrer de novo. Também é outro ditado certinho, né? Então, amigos, a evolução e a ecologia no contexto da observação espírita é, antes de mais nada, nós observarmos que somos seres evolucionistas, defendemos em nossa intimidade a ideia da reencarnação, porque somos seres reencarnacionistas, e estamos plenamente vivendo uns com os outros num ambiente onde ele deve ser sustentável, num ambiente onde ele deve ser o mais harmônico possível. Porque se nós não buscarmos viver desta forma, nós não temos o auto-amor, nós não temos o respeito ao que nós estamos vivendo. Nós não temos o respeito ao que o nosso irmão vive. Nós não respeitamos as atitudes muitas vezes infelizes dos nossos irmãos. Não, aqui estamos dizendo que nós não podemos repudiar. O repúdio, quando bem administrado emocionalmente, ele é salutar, porque faz com que nós vençamos mais cedo ou mais tarde as nossas fraquezas emocionais. Mas alimentar o repúdio faz com que nós nos sintamos melhores do que os outros, quando nós poderemos também mais cedo ou mais tarde estarmos numa condição de queda. Demasiadamente o mundo hoje vive aparentemente uma involução. Nós observamos e não vemos melhora, porque só tem notícia ruim. Mas se buscamos meditar e observarmos 100 anos atrás, com certeza o mundo melhorou. Porque se a maior revolução, diziam antes, do século XX, foi a Revolução Feminista, em 1917, com a descoberta da tecnologia, tornou-se a maior revolução. Então o mundo melhorou. Mas como o homem, ele é muito bom de saber lidar com as novidades, faz da tecnologia mais para o seu usufruto pessoal, para o seu egoísmo, do que propriamente para o desenvolvimento também da humanidade. Como nós estamos utilizando também a tecnologia? Porque ela faz parte do nosso ecossistema de vida. Ela faz parte do nosso meio de viver.
ela é hoje indispensável. Mas nós não largamos mais ela. E esquecemos de viver o mundo como deve ser vivido também. Não só com a virtuosidade, com a virtualidade da tecnologia. De posse desse entendimento, meus irmãos e amigos, nós chegamos a uma observação ordinária de que o homem, ele precisa olhar para o seu lado e agradecer o momento que ele vive com a pessoa que está ao seu lado, independente se ela seja cônjuge ou não. E eu convido a todos a fazer esse exercício agora. Vamos fazer? Vamos agradecer, porque só assim a gente acorda de vez. Muito obrigado por estar conosco. Muita paz. Agradeçamos, vivamos esse momento. É o nosso momento. É o momento de nós nos desprendermos da nossa zona de conforto, como dizem os psicólogos. É indispensável para o exercício do amor. Porque só assim com ele nós vamos compreender quão grande é a misericórdia divina. Mas como é bom ajeitar-se na cadeira, melhorar um pouquinho, sentir que está vivo. Porque muitas vezes a gente gosta tanto de ficar quieto num canto que parece que a gente já morreu. Parece que a gente já desencarnou. E é assim que nós vamos vivendo o senso de coletividade. Respeitando, agradecendo, se sensibilizando, dando bom dia, boa tarde, boa noite, assoviando. Uma vez eu falei aqui, não sei se alguém ouviu, mas dizem que quando o homem está assoviando, a mulher pode pedir tudo a ele. Não sei que história é essa. Nunca mais ouvi um homem assoviando. Justamente para não sofrer disso, né? Mas tem esse ditado. E nós precisamos viver com essa jovialidade. É assim que nós vamos aproveitando a existência física. Homens, assoviem mais, assoviemos mais. Porque nós precisamos viver mais sorridentes. Vir à casa espírita não é vir cabisbaixo, triste, porque vem passar por um processo de 7 semanas de passe. Que parece que não acaba nunca, né? Termina umas 7 semanas e vai lá o nosso orientador, amigo do Diálogo Fraterno, mais 7, meu amigo. Eita, de novo. Vamos lá, vamos conseguir, né? 8, está dizendo que já são 8, já melhor, já aumentaram um pouquinho, né? Parece que tem juros nesse meio. Mas deve ter juros mesmo, porque a gente gosta de uma promissória, né? A gente vem para cá com as nossas cotas de necessidades espirituais a vencer, de posse das probabilidades e do nosso livre-arbítrio, a gente vai e arruma mais promissória. Quando a gente chega lá, é juros sobre juros. Não tem agiota pior do que a nossa consciência para estar nos cobrando. Não nos deixando dormir. E tem muitos que estão com a cabeça pensando, eita, estou devendo ali, estou devendo acolá, né? Mas não nos preocupemos, porque ainda há tempo. Aí tem aquele que diga, não tem mais nenhum tempo não, já levaram tudo. Mas sempre tem tempo, temos tempo. Porque se nós não tivéssemos tempo, nós não estaríamos aqui. O tempo também é subjetivo. Assim como diz Hermínio Miranda, que desencarnou esse ano passado, um grande contribuinte da doutrina espírita, no seu livro A Memória e o Tempo, ele nos fala que o tempo ele é indispensável nessa dimensão, porque é uma dimensão temporal. Mas lá, na vida em espírito, uma vida atemporal, nós não precisamos mensurar o tempo. Certa feita eu estava dizendo a uma entidade, um amigo espiritual, tem um pouco de paciência comigo, meu amigo. Ele disse, a gente não se preocupa com o tempo, meu amigo. A gente não se preocupa com isso. Não vos pedis paciência a nós. Eles não têm preocupação com o tempo. Nós devemos ter preocupação com o nosso tempo, porque a gente usa mais ele como passatempo. E não é o biscoito. A gente utiliza muito o nosso tempo para as futilidades do mundo. E um espírito protetor disse lá, e falamos aqui há 20 dias atrás, na mensagem O Homem no Mundo, que se nós estamos aqui, não choquemos aqueles com os quais nós nos encontrarmos. Vivamos felizes, joviais, mas que a jovialidade seja da consciência limpa, a da certeza do homem, do ser que aguarda o termo da sua jornada para entrar de posse da sua herança. É no final da mensagem. Nós precisamos viver
Viver como os homens desta época, como devem viver os homens. Mas que nenhum sentimento mundano ou fútil venha prejudicar as nossas ações. Nós precisamos viver com sabedoria, com equilíbrio, disciplinados em tudo que nós buscarmos, pelo menos devemos tentar. Porque para as mulheres, está vivendo a disciplina, mas se sai alguma novidade na moda, por exemplo, aí a gente perde a disciplina. Aí tem umas me olhando assim meio estranho. Para o homem que diz que está vivendo disciplinado, basta sair uma novidade dentro do contexto material a que ele está pertencendo, que ele também perde a disciplina. Porque nós somos seres necessitados ainda também do consumo. Mas nós precisamos disciplinar os excessos. Para que as promissórias que aqui enumeramos não venham mais tarde nos infligir. E aí, a quem culpar, se não a nós mesmos? Porque Deus a gente já cansou de culpar em outras existências. E a gente hoje está aqui falando sobre Ele, falando sobre o Mestre Jesus, a fim de podermos disciplinadamente construirmos um novo alvorecer, um novo amanhã. E é dentro desse aspecto também de observações que nós convidamos a todos a meditar sobre quem eu fui ontem, como eu agia ontem. Será que eu melhorei um pouquinho hoje? Eu evoluí? Eu posso me dizer que eu sou um ser ecologicamente correto? Não politicamente correto, mas ecologicamente correto? Será que eu posso dizer que amanhã eu serei melhor? Quem pode afirmar que amanhã pode ser melhor? Levanta o braço comigo, por favor. Eu posso afirmar que eu posso ser melhor amanhã. Nós todos podemos afirmar. Então, show cara feia, show tristeza. Nós hoje somos melhores. E temos convictamente isso. Somos seres em franco progresso. Então, não vamos mais perder tempo. É um convite do nosso lar. Mas não a casa ao nosso lar. O nosso lar, a nossa intimidade. Porque os benfeitores espirituais torcem por nós. Desejam o nosso melhor. Vibram conosco nas nossas conquistas íntimas, no saber, na moralidade. Até na materialidade, quando ela foi conquistada, a fim também de trazer benefícios morais. Vibram conosco, mas se entristecem quando nós não lhes atendemos as orientações intuitivas, mas ainda torcem por nós. Então saibamos que hoje é o nosso momento, hoje é o nosso dia. Não hoje, sexta-feira, dia 14 de março de 2014, mas hoje na nossa existência. Temos tempo e vamos viver com sabedoria, sobre a luz e a proteção do Mestre Jesus, porque ele mesmo nos disse, está lá em João 1, que todo aquele que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto ao reino de Deus. Nós já sabemos. Não precisamos mais olhar para trás na simbologia do Mestre. Olhar para trás é agir ainda consentaneamente com as nossas fraquezas. Mas, se cairmos, levantemos. E é por isso que nós precisamos tanto dos passes, para que nós possamos, sim, simplificar a nossa melhora. Muita paz, com o adendo do sejamos sempre bem-vindos, em nome de Jesus, e que estejamos com a sua paz em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Assim seja, meus irmãos. Vamos concluir com a nossa prece. Alguém pode apagar a luz ali, por gentileza? Obrigado. Vamos nos situar na estação de progresso que o Mestre nos colocou sob suas orientações e da espiritualidade maior, que é o hoje.
E vamos render graças a esse amigo e irmão, Jesus, que nos enviou como acessório didático a doutrina dos Espíritos, nos possibilitando viver em harmonia conosco, com a vida, com o planeta, respeitando aos seres. Senhor, rendemos-vos graça por esta luz que iluminou este momento de nossas vidas. Momento este importante que buscamos nessa existência, a interpretação do vosso Evangelho, à luz do Espiritismo. Rendemos graças pelos companheiros da espiritualidade maior, que sempre iluminam nossos caminhos também, torcendo por nosso sucesso. Rendemos graças ao Senhor por nossa família, como disse o anjo da consolação, aqueles que se exilavam, os hebreus do cativeiro, em busca da terra prometida. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes um longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Rendemos graças, Senhor, por todas as orientações ao longo da história, e por hoje podermos dizer, sou um pouquinho melhor. Rendemos graças, Senhor, e simplesmente rendemos graças por Ti ter vindo a nos assessorar a vida. Que o Senhor ilumine a cada coração, a cada um encarnado e desencarnado que aqui permanece, a receber os donativos de amor da espiritualidade. Ilumina aqueles que trabalham em Teu nome, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ilumina o nosso lar, essa estação de progresso, o nosso lar, nossa morada, nossa habitação, nossos ambientes de trabalho, Senhor. Faz com que, hoje, rendendo graças e na nossa rogativa, nós sintamos a Tua presença permanente. Louvado seja, Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado e que assim seja.